Retornamos então com a resposta do exercício. A resposta é a alternativa E, a distância vertical do centro de massa corporal em relação ao solo, que deve ser mais próxima para garantir o equilíbrio. Foi aquele conceito de torque discutido. Lembrando que no caso da ginástica, quanto mais grupado o corpo tiver, mais fácil vai ser o movimento de rotação pro ginasta. Quanto mais carpado, quanto mais estendidas as articulações e longe do centro de massa do corpo, mais difícil vai ser a rotação. Então, o atleta vai ter que ter uma técnica muito mais apurada para realizar esses movimentos. Bom, no bloco anterior falamos sobre a ginástica artística e a ginástica olímpica e relacionamos os conceitos de equilíbrio para essas modalidades. Agora, vamos falar um pouquinho da ginástica de academia, tomando por base o step. O step é uma atividade já bastante conhecida, que usa um degrau para fazer sequência em cima e sobre e através, né, desse degrau. Então, tanto sequências utilizando a subida e a descida no step, como sequências que fazem o sujeito aumentar o passo para se deslocar sobre o step. E geralmente essas sequências de movimento não só tem música, que variam em relação à velocidade, mas elas também tem giros, né? A exploração do espaço ao redor do step é bastante grande e é dependente da coreografia que é feita sobre e ao redor desse equipamento. Então, quando a gente pensa nessas sequências, é possível, e a literatura nos mostra isso, relacionar essa atividade aos altos índices de lesões, particularmente dos professores que ministram várias aulas de step. E aí precisamos discutir por que dessas lesões. Será que elas estão relacionadas aí ao alto impacto da atividade? Será que elas estão relacionadas à técnica de movimento, que é incorreta ou não? Será que elas estão relacionadas ao excesso de repetições de movimento ou à velocidade da música? O que faz entendermos a possibilidade ou o risco que essa atividade gera para o aparelho locomotor de um sujeito? Geralmente as lesões acometem a região do joelho. Geralmente são lesões no menisco e no ligamento cruzado anterior. Então, será que essas lesões elas estão sendo verificadas nessa região por causa de excesso de carga ou por causa da forma de realizar o movimento? Para entender isso, vamos estudar um pouquinho primeiro o impacto dessa modalidade. Obviamente que são vários os passos, né, que ocorrem nessa aula de step, mas para análise vamos pensar no passo básico, que é o que foi estudado biomecanicamente. Então esse daí representado na figura é o passo básico do step. Seguindo a sequência, perceba que o sujeito coloca primeiro o pé direito em cima do step, definido aí na figura como P1, depois coloca o pé esquerdo subindo também no step, na figura 3 ele desce o pé direito novamente, apoiando o step na P1, no degrau definido como P1, e depois ele retorna também o pé esquerdo para a base menor, né, mais próximo ao solo de apoio. Então esse seria o passo do step, subir com os pés e descer com os pés de forma alternada em um equipamento, no caso o step, que é um equipamento que tem uma altura um pouquinho maior em relação ao solo. Os steps definidos como P1 e como P2 não estão definidos aí na figura de forma aleatória. O P1 e o P2 estão representando plataformas de força que foram colocadas nessa posição para fazer análise de impacto desse movimento. Então lembra, a plataforma de força é um instrumento usado na área da dinamometria,
e ela tem como capacidade registrar a quantidade de força que o corpo recebe quando ele realiza o movimento. E essa força é calculada em função da massa e da aceleração que o corpo aplica no instrumento, na área da plataforma. Muito bem, quando o passo básico do STEP foi analisado, ele gerou um gráfico com esse formato. Vamos pensar em analisar aquela curva que está descrita como FY. Por que o FY? O FY é a componente vertical da força de reação do solo. Então, essa é a força que representa o impacto que o corpo está recebendo nessa direção, na vertical. Temos aí o eixo Y, que representa, que quantifica, né, essa força, representa o quanto de força o sujeito recebeu, e o eixo X, que é o tempo em que o sujeito realizou o movimento. Então, nesse caso aí, esse gráfico é o gráfico da descida do STEP, quando o sujeito colocou a perna direita para baixo, na P1, portanto, quase finalizando o movimento do passo básico do STEP. A partir do momento que o sujeito colocou o pé no chão, na descida do STEP, ele aplicou ao corpo uma carga da ordem de 1,5 vezes o peso corporal. E aí nós temos que, para relacionar o STEP com uma intensidade de alto ou baixo impacto, verificar o quanto representa essa força de 1,5 vezes o peso corporal. Como é que a gente compara isso, né? Qual outro parâmetro que a gente tem? E para entender esse parâmetro, existem outros registros de carga de outros movimentos que estão representados nesse gráfico. Então veja, a marcha é um movimento que aplica ao corpo cerca de 1,2 vezes o peso corporal. E é um movimento que as pessoas fazem no seu dia a dia. A corrida mais lenta, chamada de jogging, no gráfico, ela aplica cerca de 2,5 vezes o peso corporal do sujeito. A corrida sprint, cerca de 4 vezes o peso corporal do sujeito, que é uma corrida moderada. E o salto triplo, pensando no pior dos impactos, que é o STEP, aplica ao corpo cerca de 20 vezes o peso corporal. Então, se nós compararmos as forças que o corpo recebe nessas diferentes atividades, talvez não dê para relacionar, talvez não, certamente, né? Não dá para relacionar a atividade de STEP como sendo uma atividade de alto impacto. As cargas que essa atividade oferece, elas estão muito mais próximas da caminhada do que até da corrida, né? Que é uma atividade que aplica, se for moderada, 2,5 vezes o peso corporal. Então, não é uma atividade que pode ser considerada de alto impacto para gerar tanto estrago assim na articulação do joelho. O impacto realmente está descartado, né? A gente consegue realizar esses movimentos sem tanto estresse em termos de quantidade de carga sobre o corpo. Então, o que será que está acontecendo? Por que a gente ainda vê tantos índices de lesões altos se o impacto, a carga que é recebida pelo corpo não é alta? É compatível com um movimento de caminhada. Ora, a gente poderia pensar na questão da técnica de movimento. Se um sujeito ele tem mais tempo de prática, a tendência é que ele tenha uma técnica de movimento mais apurada. Colocar pessoas, portanto, com níveis de habilidade diferentes na mesma aula pode ser algo que faça o sujeito realizar o movimento sem a técnica mais correta e, a partir daí, começar a oferecer rotações na articulação do joelho. Isso sim pode ser um fator agressivo para a articulação do joelho. Aumentar a força de atrito
sobre a estrutura que pode comprometer o menisco, por exemplo, que é uma das lesões que é vista nessa modalidade esportiva. Sujeitos com mais habilidades, como a gente comentou, possuem mais técnica. Então, é possível pensar em separação de grupos, né? Apesar dos sujeitos com mais habilidade possuírem mais técnica, não podemos esquecer na questão do volume de cargas. Se o sujeito executa muitas aulas, como é o caso do professor, que faz várias aulas por dia, talvez isso seja um fator preocupante quando a gente considera não um impacto, mas a soma de impactos aplicados ao corpo. Outra coisa importante é a velocidade do movimento. Imagine uma pessoa pouco habilidosa realizando um movimento com uma música muito acelerada. Isso não só aumenta um pouquinho o impacto que o corpo recebe, apesar que esse impacto ainda vai ser baixo, né, pensando na característica da modalidade que a gente está discutindo, mas também ele faz com que a pessoa, com o aumento da velocidade da música, acabe executando o movimento com técnica mais inadequada. E aí, em muitos movimentos onde o sujeito precisa virar o corpo e estender o joelho para subir ou transpor o step, ele pode estar aplicando particularmente ao ligamento cruzado anterior uma combinação de forças muito ruim, que é a de rotação interna do joelho somada à extensão de joelho. A soma dessas duas forças traciona muito o ligamento e pode ser um fator que acarreta com o rompimento dessa estrutura do ligamento cruzado anterior. O número de vezes que o movimento é executado, já comentamos um pouquinho quando falamos da questão da técnica. Muitas repetições são mais visíveis nessa modalidade do que uma carga muito alta. Então, o grande problema aí é o número de vezes que o sujeito coloca o pé no chão, desce desse step. Não só por aula, mas também por dias da semana que ele realiza a aula. Então, a somatória das cargas, a frequência das cargas, passa a ser algo mais relevante de ser considerado do que o próprio impacto que o sujeito recebe cada vez que ele faz um movimento só, único. E a questão da fadiga muscular. Se o sujeito realiza muitas vezes o movimento e não tem condicionamento físico adequado para isso, e até técnica de movimento ruim, existe uma chance muito grande dele fadigar a musculatura. E aí, toda aquela musculatura que estaria preparada para controlar a carga, para realizar um movimento, não vai estar funcionando adequadamente para isso. Então, veja, é uma modalidade que possui uma carga baixa, mas que em função do número de vezes que essa carga é recebida pelo corpo e com a técnica de movimento ruim, isso sim pode ser o fator que predispõe mais o sujeito à lesão, e não propriamente o impacto. Com base nessas discussões, vamos responder uma questão. O step é uma ginástica de academia popularmente conhecida por gerar muito estresse sobre o corpo. Indique qual das afirmações a seguir realmente reflete a real condição de aplicação de carga dessa aula. A. O passo básico do step aplica cerca de 4 vezes o peso corporal de impacto. B. O controle da quantidade de vezes que o praticante executa o step é o que realmente importa no controle de carga mecânica. C. A articulação do joelho não sofre nenhuma lesão nessa atividade de alto impacto. D. Os movimentos sobre o step em alta velocidade são muito fáceis de serem executados, mesmo para sujeitos menos habilidosos. E.
os movimentos de rotação e extensão de joelho podem, em excesso, lesionar o tornozelo. Retornamos com a resposta em breve.